Oi, eu sou Marisa E eu sou a Mariana, e esse é mais um episódio do Engrenagens da Minha Cabeça. um podcast onde duas educadoras parentais discutem sobre o funcionamento dessa máquina incrível que é o cérebro humano. Sem perder de vista as nossas emoções. Vem com a gente explorar esse universo também. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre limites. E aí, quem já viu essa fórmula maluca aí que tá na tela para vocês? Mas brincadeirinha, não é sobre esse limite que a gente vai falar, não. Hoje nossa apresentação vai ser sobre limites e os relacionamentos adulto-adulto, adulto-criança e criança-criança. Esse foi o nosso trabalho de conclusão da certificação na Escola da Educação Positiva, e a gente escolheu esse tema porque é um tema bastante interessante e ele traz várias reflexões bem legais para a gente entender por que a gente precisa estabelecer e comunicar esses limites, né? E no dicionário, a definição de limite, ela tem traz uma abrangência bem vasta sobre a palavra limite, mas duas coisas que nos chamaram bastante atenção é o limite como uma linha cuja ultrapassagem não pode ou não deve ser realizada, ou então a incapacidade de realizar determinada tarefa. Isso, né, seria uma das interpretações da palavra limite. E aí, olhando por esse lado dessas interpretações, a gente pode entender o limite como um ponto de restrição ou um alcance máximo. E aí, para a gente exemplificar, ficar mais fácil de entender, vamos observar como se fosse o nosso braço. Então, o limite do nosso braço em relação ao alcance máximo é até onde o nosso braço consegue alcançar. Então, é o tamanho do meu braço, é até onde ele vai. Mas o limite do nosso braço como ponto de restrição seria, por exemplo, se eu estou dentro de um lugar fechado, cheio de gente, e a minha mão não pode ir mais do que essa distância, porque senão ela vai esbarrar em outra pessoa, vai incomodar outra pessoa, então esse é um ponto de restrição. Eu não posso estender os meus braços além de uma certa distância, mesmo que eu alcance essa distância, para que não chegue, invada o espaço de outra pessoa, né? E quando a gente fala de limites, óbvio, a gente tem vários significados de limites diferentes, vários tipos de limites diferentes, mas a gente identificou alguns limites que são mais comuns no nosso dia a dia. E aí a gente pode falar do limite matemático, que foi aquele lá do começo com aquela fórmula maluca lá que muitos engenheiros já devem ter se deparado por aí. Existe também o limite jurídico, que é até onde a lei lhe permite ir, ou até onde a lei limita essas ações do ser humano. O limite social, que é o limite de até onde nós podemos ir em um relacionamento interpessoal, né? Então, na sociedade como um todo, com as pessoas, até onde eu posso ir para não invadir o limite do outro. E existem também os limites geográficos, que são limites entre as cidades, né? Os municípios, eles são delimitados, ou seja, tem um limite entre um e outro para realmente determinar regiões administradas por administrações diferentes. E aí, todo mundo já deve ter se deparado com essa frase, né, impor limites. Você precisa impor seus limites, a gente precisa impor nossos limites. Sendo que dentro do estudo desse tema de limites, eu e Mari, a gente achou que essa palavra estava um pouco agressiva demais, digamos assim, né? Impor limites é uma coisa muito bruta, vamos dizer, né? Uma coisa quase que na força bruta mesmo, assim, de você fazer aquilo a ferro e fogo a qualquer custo, sem se importar muito com o que vai acontecer. E, na verdade, na abordagem que a gente estuda da educação positiva, a gente sempre tenta ser um pouco mais suave na nossa abordagem, na nossa colocação. E a gente acredita também que o vocabulário é uma coisa muito importante. Nomear as coisas da forma como a gente acha que elas devem acontecer, é um passo importante para que a gente consiga assimilar aquilo de uma melhor forma. Então, a gente escolheu duas palavrinhas para substituir essa palavra impor, para ajudar a realmente modificar esse conceito do que é estabelecer ou comunicar os limites. Então, para a gente, a palavra estabelecer ou a palavra comunicar, elas traduzem melhor o como a gente gostaria de realmente colocar esse limite para o mundo, né? O nosso limite em relação aos outros. E esses limites, por que é importante a gente estabelecer ou comunicar esses limites dessa forma, né? Mais compassiva, de uma forma mais delicada? Para a gente buscar segurança. Então, o limite ele está muito envolvido em relação à segurança sua, do outro e do ambiente. Por que a gente precisa realmente trazer isso para o nosso dia a dia de uma forma respeitosa, um limite de forma respeitosa? Para que a gente, com a gente adulto, para a gente buscar a nossa segurança, tanto física como emocional, para a gente garantir que a gente vai respeitar a segurança emocional e física do outro, e também para a gente não infringir limites que vão deteriorar o nosso ambiente, né?
E com as crianças da mesma forma, a gente precisa estabelecer e comunicar esses limites de forma mais respeitosa, para que essas crianças aprendam a traduzir isso daí também na vida delas, buscando a sua segurança, a segurança do outro e a segurança do ambiente. Então, é óbvio que a gente vai ter que estabelecer, colocar um limite na criança, se ela, por exemplo, quer subir do sofá e pular. Se a gente está vendo que a criança não está segura naquele momento, você precisa colocar o limite, estabelecer, comunicar esse limite para essa criança, mesmo que a criança vai chorar, vai fazer espernear, enfim, não vai gostar daquele limite sendo colocado, mas ela é em prol da segurança dela e da segurança do ambiente também. A gente também, na nossa sociedade, por que é tão difícil colocar esses limites e estabelecer de uma forma respeitosa? Normalmente, a gente usa essa palavra impor porque o limite ele é imposto, né, normalmente, de forma, pelo medo ou pela submissão. Então, a gente associou que colocar limites, estabelecer limites tem a ver com submissão, ou seja, a pessoa que está acima coloca o limite na de baixo, ou então pelo medo. Você sabe que você não pode ir até ali porque você tem medo de chegar lá. Você tem medo de questionar, você tem medo de saber o que vai acontecer caso você transgrida aquele limite. E na educação positiva, a gente aprende que esse limite pode sim ser colocado na base do respeito, porque aí ele vai ser uma abordagem diferente para que a criança, principalmente, aprenda que esse limite ele deve ser colocado, mas sem ferir o outro, sem ser criando uma hierarquia de poder, sem ser uma coisa assim muito engessada e muito, como é que eu posso dizer, muito agressiva, né? Sem ser na base do medo, por exemplo. Então a gente veio pensar, né? Como que a gente pensa que isso deveria ser? Como, na nossa opinião, como deveria ser esse estabelecimento desses limites nesses 3 tipos de relações que a gente falou lá na frente, tanto adulto-adulto, como adulto-criança, como criança-criança também. Na relação de adulto-adulto, a gente imagina que esse limite deva ser estabelecido e sustentado pelo próprio adulto. Quando a gente cresce, quando a gente vira adulto, a gente já tem essa autonomia, deveria ter essa autonomia, de estabelecer os próprios limites, da gente conhecer o nosso corpo, conhecer as nossas vontades, a ponto da gente saber estabelecer e sustentar os nossos próprios limites. Para a gente estabelecer esse limite e realmente sustentar, a gente precisa ter noção do próprio limite em relação ao outro. E para ter noção desse limite, a gente precisa o quê? Se autoconhecer. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta maravilhosa para que a gente entenda realmente qual é o nosso limite, até onde a gente consegue ir, até onde a gente pode ir, mantendo a nossa integridade física e mental, e a gente precisa ter como base realmente o respeito. Então, numa sociedade ideal, a gente deveria ter que pessoas estabelecem esse limite e as outras pessoas respeitam o limite que foi estabelecido, né? Isso é importante também para que a gente tenha uma via de mão dupla nesse relacionamento adulto-adulto. Já no relacionamento adulto-criança, esse limite deve ser construído com base no respeito, claro, todas as relações vão ter essa mesma base, mas o entendimento do adulto em relação às limitações da criança, ele precisa vir de acordo com a idade dessa criança. Então, não adianta eu querer que, estabelecer um limite da criança ficar sentada, assistindo alguma coisa, então fique sentada olhando para mim aqui enquanto a gente espera para o médico atender, sendo que essa criança tem, 2 anos. Não é compatível com a idade dela. Então, o adulto ele precisa entender essas limitações de cognição, de atenção, de movimentação dessa criança, para que ele tenha consciência de como ele vai estabelecer esse limite respeitoso de acordo com a idade de cada criança. Então, uma criança maiorzinha, você já consegue mostrar para ela a situação, tentar dizer, isso aqui vai ser perigoso para você, isso aqui não pode acontecer porque você vai se colocar em risco ou vai colocar outra pessoa em risco, mas para uma criança pequena a gente precisa ir adaptando esse estabelecimento, essa comunicação desses limites, justamente para adequar a idade de cada criança. Outra coisa também que é muito importante e às vezes os adultos esquecem é que a manutenção desse limite tem que vir por parte do adulto. Então, os cuidados e a manutenção desse estabelecimento dos limites devem vir por parte do adulto. A criança ela não tem maturidade emocional ainda para sustentar esse limite, para entender que aquilo dali tem que ser, enfim, durante um período específico de tempo, ou então em cada situação específica. Então, o adulto tem que estar sempre lembrando, sempre mantendo esse limite respeitoso, de acordo com cada situação, e não esperar que a criança traga isso, porque a criança não tem maturidade ainda suficiente para realmente estabelecer, para manter o estabelecimento desse limite. Outra coisa importantíssima
é que a gente tem que lembrar que os limites da criança, mesmo sendo diferentes dos meus, eles devem ser respeitados sim. Então, um exemplo muito clássico. A criança não quer comer verdura. Ah, não quero comer o brócolis, porque eu não gosto de brócolis. Será que só existe o brócolis de todas as verduras que essa criança pode consumir para que ela seja saudável? Será que é tão essencial que essa criança coma esse brócolis agora, para que ela não, tipo, você vai ficar doente se você não comer o brócolis? Às vezes a gente acaba sem querer falando isso e acaba sendo um desrespeito ao próprio, né, limite da criança. Porque não é que a gente vai ceder a todos os alimentos, não, só vai comer o que quer, de jeito nenhum. Mas a gente precisa ir adequando isso para saber que a criança também vai ter os gostos dela. Ela também vai ter alimentos que ela gosta mais e alimentos que ela gosta menos. Então, a gente precisa lembrar que o meu gosto é o meu e o da criança é o da criança. Ela também tem direito de exercer essa escolha consciente, óbvio, com a orientação dos adultos, com você tentando apresentar aquilo de formas diferentes para que ela, né, falando no caso da comida, para que ela se habitue a ter aquele alimento presente na alimentação dela de várias formas diferentes, mais palatáveis, mas que, de certa forma, vai existir alguns alimentos que a gente não gosta. Eu, por exemplo, não gosto muito de, sei lá, de ervilha. E não é porque eu não como ervilha que eu não sou saudável, entendeu? Então, acho que isso também, se a gente for extrapolar para outras coisas do dia a dia, a gente pode refletir em relação a isso, que às vezes a gente quer 100% colocar aquilo para a criança como uma coisa que deve ser feita, mas a gente tem que lembrar por quê? Será que isso é tão necessário assim? Será que eu preciso realmente fazer com que essa criança faça isso só porque eu quero que ela faça? A gente tem que sempre lembrar disso e respeitar os limites da criança, mesmo que eles sejam diferentes dos nossos. Já na relação criança-criança, aí é que é um pouquinho diferente. Por quê? Numa relação de dois cérebros menos maduros, vamos dizer assim, né? Não, que não estão 100% amadurecidos ainda, ela sempre deve ter a mediação de um adulto, invariavelmente. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente deve levar em consideração. Relações entre irmãos, relações na escola, né? De coleguinhas da escola, relações de amizade entre crianças, elas, de preferência, precisam ter uma mediação de um adulto. E precisa também estar alinhado com as expectativas de cada faixa etária. Então, eu não posso esperar que uma amizade entre duas crianças pequenas seja madura, saudável, perfeita, assim como uma amizade entre duas crianças de 12 anos, por exemplo. Né? Sempre vai ter aquele alinhamento das expectativas e o adulto vai ter que estar ali mediando para tentar modelar esses limites, né? Modelar como que essa criança vai comunicar esses limites em relação a um amiguinho ou uma amiguinha. Outra coisa também é que quando a gente modela esse estabelecimento, essa comunicação de limites para as crianças em questão, elas vão aprendendo e desenvolvendo habilidades sociais de convivência. Isso é muito legal. Porque a criança ela não vai aprender a colocar o próprio limite assim do dia para a noite. Hoje eu falei para ela que ela não pode deixar que ninguém toque no corpinho dela, amanhã ela já vai estar experta nisso. Não, isso é uma construção. Então, cada vez que você modela para a criança alguma coisa que você acha que é importante, dela estabelecer o limite, a coleguinha puxou o brinquedo da mão dela, ela vai lá e diz, coleguinha, não, o brinquedo está comigo, é o meu momento de brincar. Então, você modela para a criança e você vai desenvolvendo habilidades sociais de convivência em todas as crianças envolvidas nesse relacionamento. Isso é muito bonito e é muito importante para que ela aprenda com o seu modelo a estabelecer esses limites também de forma respeitosa e não de forma a sofrer, né, ser machucado por outras pessoas por não saber impor impor de novo aí, né, por não saber estabelecer esses limites, mas sim realmente criando esse ambiente de segurança para ela, para o outro e para o ambiente. E agora, como boas engenheiras que somos, a gente resolveu compilar todas essas informações para vocês dentro de um fluxograma. Acho que o fluxograma é uma ferramenta bem interessante para a gente ter ali como uma consulta rápida, assim, para a gente lembrar realmente de alguns conceitos que a gente já aprendeu. E Mari vai explicar para vocês aí, maravilhosamente, como ela sempre dá show, ela vai explicar como é que funciona esse fluxograma e como vocês podem ter essa ferramenta para ajudar aí vocês no dia a dia. Obrigada, Marisa. Bom, gente, então vamos entender um pouquinho melhor esse fluxograma. Eu acho que ele vai ajudar bastante vocês a terem uma noção, porque muitas vezes a gente fica a gente fica se perguntando, poxa, será que esse meu limite, ele deveria ser mesmo estabelecido? Será que eu estou exagerando? Ou até mesmo a gente exagera mesmo e coloca o limite para tudo quanto é coisa e acaba ferindo o limite da outra pessoa. Então, para a gente poder refletir um pouquinho melhor,
a gente criou esse fluxograma. Então, a gente começa nesse losango de você é responsável por essa pessoa? Por que essa é a primeira pergunta? Porque você ser responsável por uma pessoa faz com que você também seja responsável pelo desenvolvimento dessa pessoa. Então, no caso de crianças, você sendo o cuidador de uma criança, não tem como você simplesmente deixar ela ficar na tela, ficar na TV, ficar no computador 14 horas no dia. Não dá. Você precisa estabelecer esse limite para ela, porque, como a Marisa já disse, o cérebro dela está em desenvolvimento e ela não vai fazer isso por si só. A gente, que é adulto, não faz isso por si só. Se deixar, a gente fica 14 horas numa tela. Então, só que a gente é responsável por nós mesmos. Isso qualquer problema de desenvolvimento, qualquer problema de cansaço, isso vai ser uma responsabilidade nossa. Agora, se você é responsável por outra pessoa, a figura muda. Então, aqui, se você for responsável por essa pessoa, a gente segue a setinha do sim. E vai começar a se perguntar, esse limite é necessário para auxiliar o desenvolvimento e ou a segurança dessa pessoa ou criança? Por que a gente colocou pessoa aqui? Porque às vezes você é responsável por um idoso, por alguém que tem alguma limitação intelectual, física, ou alguma coisa assim, e aí você também é responsável por essa pessoa, mesmo ela não sendo mais criança. E aí depois disso você pergunta, sua segurança, então vamos voltar um pouquinho, necessário para auxiliar o desenvolvimento e ou segurança dessa pessoa, / criança, sua própria segurança ou a do ambiente. Se esse for um limite realmente necessário para alguma dessas coisas, seja a segurança dessa criança ou dessa pessoa, seja a sua segurança, porque às vezes a criança vem e quer te bater. Você não pode deixar a criança te bater. Para proteger a sua própria segurança, você precisa estabelecer esse limite para ela. Ó, você não pode bater, você não pode fazer assim, você está me machucando. Só que isso tudo tem que ser estabelecido de um jeito respeitoso. Então, para isso, a gente continua na setinha do sim e chega no ok. Mas cuidado com como você irá comunicar esse limite. Lembre-se de levar em consideração todas as partes envolvidas. Converse e reduza os danos da melhor maneira possível. Porque você vai estabelecer esse limite, mas a criança não vai gostar. A gente também não gosta quando estabelecem limites que saem do nosso conforto. Então, lembre-se de acolher essa criança, de estar lá para ela, de tomar conta disso, colocar esse limite e manter esse limite, mas de uma maneira calma e respeitosa, certo? Agora, a criança não quer comer brócolis, mas tem cenoura do lado, você tem os dois lá, e aí, vai mudar alguma coisa? Se ela comer a cenoura e não comer o brócolis, será que não já é suficiente? Ai, mas só tem o brócolis hoje. Será que na próxima vez que você for no mercado, você não pode comprar outra coisa? Porque você já sabe que ela não gosta? Será que isso realmente é algo de extrema necessidade e que vai gerar um dano irreparável ou que é para a segurança dela? Não, não é. Se não é, reveja se esse limite é realmente necessário e começa a se questionar. O que você está buscando com esse limite? Por que essa criança precisa comer o brócolis? Por que você não pode comprar uma cenoura? Será que você não foi obrigado a comer o brócolis e agora você está tentando obrigar? Será que não tem alguma coisa além só da real necessidade de comer legumes? Então, um pontapé aí para vocês se questionarem o que você está querendo com esse limite. Se ele não é necessário, por que você está querendo colocar ele? Certo? Então, esse é o caminho se você é responsável por essa pessoa. Agora, se você não é, existe uma outra pergunta que a gente precisa se fazer. Esse é um limite pessoal seu? Então, por exemplo, eu estou numa situação em que querem me colocar brócolis e eu não quero comer brócolis. É uma coisa minha? É uma coisa que Mariana, não gosto de brócolis? Beleza, então vamos para a direita. Ele fere ou ultrapassa o limite do outro? Eu não comer brócolis, ultrapassa o seu limite? Sei lá, tô com meu marido aqui, tô com um amigo meu, e a gente tem um prato inteiro de brócolis. Se eu não comer o brócolis, eu tô afetando ele? Não. No máximo vai sobrar mais comida. E aí, se ele quiser, se ele gostar muito de brócolis, ele pode empacotar e levar para casa. Então, se não, ok.
fale com respeito que tá tudo bem. Você tá no seu direito de estabelecer esse limite. Comunique da melhor maneira possível suas necessidades e não se esqueça de ouvir o outro, pois muitas vezes isso pode gerar uma frustração, mesmo que o seu limite seja coerente e deva ser respeitado. Então, às vezes, esse seu amigo tá, assim, transtornado porque você não consegue, não quer comer o brócolis. A gente tá fazendo uns exemplos aqui mais simples, tá? Mas é só para exemplificar para vocês. Mas, às vezes, seu amigo não aceita essa situação. Tá tudo bem, você não precisa comer o brócolis e ele não precisa aceitar que você nunca comeu brócolis. Conversa com ele, conversa, fala assim, cara, tá tudo bem? Porque você tá tão transtornado por causa de um brócolis? Você quer conversar? Você quer me contar alguma coisa? Tá tudo bem com você, na sua vida? Você tá estressado hoje? O que tá acontecendo? Às vezes isso até é porta de entrada para umas conversas mais profundas, para outras coisas, certo? Agora, não é o brócolis. O meu limite pessoal é que, sei lá, no shopping eu preciso ter um espaço para andar e quero sair dando cambalhota no shopping. Esse meu limite fere ou ultrapassa o limite do outro? Se o shopping tá cheio, ele fere. Porque eu não posso sair dando cambalhota no shopping, pirueta e qualquer coisa e trombar em uma outra pessoa que está lá no direito dela de estar caminhando num lugar público. Eu estou num lugar público. Eu preciso respeitar o limite dessas outras pessoas que estão lá. Então, se ele fere ou ultrapassa o limite do outro, eu vou para uma outra pergunta. Esse limite é necessário para a segurança dos envolvidos, sua ou do ambiente? A cambalhota não é necessário para a segurança de ninguém, né? A não ser que você seja, sei lá, um espião, assim. Não faz sentido. Então, a gente segue para o não, que volta pela mesma coisa lá do caminho da pessoa que é responsável, que é rever esse limite. Questione-se do porquê que você está querendo estabelecer esse limite, se não faz sentido para a segurança de ninguém e ainda fere o limite de outra pessoa. Agora, sei lá, uma pessoa vai atravessar a rua e eu tô vendo que tá vindo um carro, que existe uma chance de atropelamento, e eu vou lá e bloqueio ela, faço ela parar de andar. Eu tô, de certa maneira, ultrapassando o limite dela de caminhar, de livre movimentação. Eu tô segurando, restringindo a movimentação dessa pessoa, mas é para a segurança dela ou de outras pessoas. Então, nesse caso específico, ok, está tudo bem você estabelecer esse limite, só que, mais uma vez, lembrando de conversar, lembrando de caminhar com esse limite de uma maneira respeitosa. Então, a pessoa vai assustar, não fica bravo que a pessoa assustou, você segurou ela, pô, como assim? Você não sai segurando pessoas na rua. Mas é isso, fazendo com respeito, conversando depois, tudo bem, certo? Agora, se a gente voltar lá no limite pessoal, esse é um limite pessoal seu? E se não for? E se não for eu que tô querendo comer o brócolis, que não tô querendo comer o brócolis? E se for o meu amigo que não quer comer o brócolis e a gente tá em 3 pessoas? E aí tem eu, que, tanto fez de brócolis para mim, um amigo que eu sei que não consegue comer brócolis, que não quer, que não... E o outro que tá lá, come brócolis, a gente tem que comer brócolis, porque sempre tem um, né? Mas... se esse limite não é meu, você se pergunta, esse limite seria comunicado para auxiliar outra pessoa? Poxa, eu tô vendo que essa pessoa tá ficando transtornada, tá sendo obrigada a comer esse brócolis. Aí você vai para o caminho do sim e se pergunta, essa pessoa te pediu ajuda diretamente? Não adianta, não, mas você viu aquela expressão dela, não, eu preciso ajudar, porque eu sou o salvador da pátria. Não, a pessoa olhou para você e falou assim, me ajuda. Mesmo que não seja naquele momento, às vezes a gente sabe que vai passar por uma situação dessa, a gente pede ajuda para quem está ao nosso redor antes. Fala assim, pô, se isso acontecer, por favor, me ajuda fazendo isso, me ajuda a falar que eu não gosto de brócolis, porque quando essa situação acontece, eu não consigo, eu travo. E tá tudo bem, você pode pedir ajuda para as outras pessoas. Só que você não pode ser o salvador da pátria se ninguém te pediu. Se você não fizer isso de uma maneira respeitosa. Então, se a pessoa não te pediu diretamente, conversa com essa pessoa que você está tentando ajudar.
Nesse caso do brócolis, antes de só falar assim, não, tal pessoa não gosta de brócolis, você pode perguntar, falar assim, pô, fulano, mas eu achei que você não gostava de brócolis, você gosta ou não gosta? Você só joga a pergunta, que a pessoa mesmo vai conseguir, com essa deixa, a pessoa consegue estabelecer seus próprios limites. Por quê? Se a gente continuar a leitura aqui, esse limite não é seu. E você não deve tomar ação sobre ele sem que a pessoa responsável te peça ajuda. Esteja lá para essa pessoa. Mostre que você está disponível para ajudá-la, ouvi-la e auxilie para que ela mesma consiga comunicar o seu próprio limite. Então, se a pessoa não pediu ajuda para gente e você está querendo ajudar ela, você precisa ajudá-la a estabelecer seus próprios limites e não tomar a frente por ela, estabelecer os limites dela para outra pessoa. Você não tem nada a ver com essa história. Esteja lá para essa pessoa que você se importa, certo? Agora, essa pessoa te pediu ajuda. Beleza. Então vamos para o sim. Ok, ajuda essa pessoa. Mas não se esqueça que sua ajuda não é para comunicar esse limite pela pessoa, e sim auxiliar para que essa pessoa se sinta segura e preparada para comunicar seus próprios limites pessoais. Então, você não vai chegar lá e falar assim, não, deixa comigo, eu vou falar aqui e tá tudo bem, eu te protejo, eu te salvo de comer brócolis. Não, você vai falar assim, pô, tá bom, como que eu posso te ajudar? Se eu te perguntar, abrir uma deixa para você funciona? Pô, o que você quer que eu faça? Você quer que eu segure na sua mão? Você precisa de apoio emocional para que você consiga falar, pô, fulano outro, eu não consigo comer brócolis. Você me perdoa, mas perdoa nada, porque não tem nada a ver com você. Mas eu não vou comer. Eu sinto muito. Se você ficar frustrado com isso, eu tô aqui para te acolher dentro das minhas capacidades, mas eu não vou comer algo que eu não gosto. Então, é isso. E último de todos, esse limite seria comunicado para ajudar uma pessoa? Se esse limite não é seu, e se esse limite não é para ajudar ninguém, o que você está pensando? Muito provavelmente esse limite não é necessário, né? Então você pode se questionar: o que eu estava esperando com isso? Por que você está tentando comunicar um limite que não é seu? Você realmente sabe como essa pessoa está tentando, que você está tentando auxiliar, se sente? Já conversou com ela? Porque a pessoa não te pediu ajuda, não é um limite seu. E aí? O que você quer? Então, acho que esse fluxograma ele é para trazer para a gente também esses pontos de reflexão. Espero que vocês gostem e vamos para a parte seguinte. Depois do limite vem o quê? A culpa. Por que a culpa? Porque a gente foi ensinado que você não pode estabelecer um limite, porque você vai ser a pior pessoa de todas. Então, quando isso acontece, a gente sente culpa, só que a culpa, a gente pode olhar para ela e tentar descobrir o que ela está querendo dizer para a gente. Então, vamos olhar para ela. A culpa, ela é como um sentimento qualquer. Todos os sentimentos são válidos. Nenhum sentimento é ruim. Seja culpa, seja raiva, seja tristeza, seja alegria, seja qualquer coisa. Qualquer sentimento é bom e está lá para nos mostrar algo. A culpa também. Então, a gente podia começar a trocar essa pergunta de como eu me livro disso? Como eu me livro da culpa? Meu Deus, não aguento mais essa culpa, eu quero que ela vá embora. Vamos trocar para que essa culpa serve? Por que ela tá aqui? O que ela tá querendo mostrar para mim? Certo? Vamos dar um passinho para trás e entender um pouquinho o significado da culpa. Vocês podem ler com calma aí, se vocês quiserem, mas o que permeia todos os significados de culpa é o dano e a falha. Então, quando você gera um dano para alguém, quando você causa algo ruim para outra pessoa, para você, isso te gera culpa, certo? Então, é um sentimento que está tentando te mostrar que tem alguma coisa errada, que você passou do limite de outras pessoas ou do seu próprio limite. Às vezes, a gente causa dano para nós mesmos. Só que aí tem uma palavra que é muito complicada, que é essa questão da falha. Por quê? Se você falhou, é porque você tinha uma expectativa de algo, certo? Então, se você tem uma expectativa, você pode
falhar, ou você pode conseguir, certo? Passou ou não passou. Só que essa expectativa, ela é de quem? Então, aí é um ponto que a gente precisa refletir, porque muitas vezes a gente pega para a gente expectativas que não são nossas, expectativas que são dos nossos pais, expectativas que são da sociedade, expectativas que são, às vezes, de professores, de pessoas que estão na nossa cabeça acima da gente, que a gente coloca aquela expectativa para a gente, é como se, ai, meu pai, ele tem a expectativa de que eu coma brócolis. Se eu não comer brócolis, eu vou ser a pior filha do mundo. Eu vou falhar como uma filha. Essa expectativa faz sentido? Então, a primeira coisa de todas que a gente precisa fazer com a culpa é refletir se ela vem de uma expectativa coerente. Ou se ela não está vindo de uma expectativa de um discurso enganado. De um lugar onde não faz mais sentido isso. Onde não faz sentido com quem a gente é. Não faz sentido com o que é respeitoso com a gente, certo? Agora, existem os tipos de dano. Vamos falar rapidinho deles. Dano físico, o que seria ilegal, né? Que você causa dano à lei. E o dano moral. Dano físico, quebrar o computador de alguém, mexer, quebrar ou causar um dano físico a algo de alguém ou a alguém. Então, quebrar o braço de alguém, fazer alguma coisa assim. Nada disso é muito legal, né, galera? Então, isso vai te gerar, sim, culpa, e é uma culpa que tá tentando te mostrar que você fez que não devia. Danos ilegais. Então, você agredir alguém, que também gera um dano físico, mas além disso, é contra a lei. Dirigir bêbado, e aí você bate o carro. Aquilo vai te gerar culpa, assim, a gente espera, né? Porque... mas a gente espera que isso te gere uma certa culpa, nem que seja uma culpa legal, porque você fez algo que não deveria. Você fez algo que causou um dano a alguém por irresponsabilidade sua. E existe também o dano mais complicado, que é o dano moral, porque ele não é quantificável. E muitas vezes a sociedade fala pra gente que tá tudo bem. Então, um dano moral é a negligência. Vocês estão vendo aí a criancinha chorando e o adulto de braço cruzado. Negligência é um dano que você faz a essa criança e que é socialmente aceito, mesmo que não deveria. Existe também o dano moral de agressão verbal, muitas vezes os chefes fazem isso com os funcionários, então eles agridem verbalmente, falam, você é um idiota, você é isso, você é aquilo. Então, isso é um dano moral, isso também não deveria ser aceito e muitas vezes é aceito e até encoberto por muitos lugares aí, mas não vamos entrar, vamos deixar isso por aqui, porque isso aí dá um papo para muitas horas, né? Então, esses são os tipos de dano. Existem danos, sim, que essa culpa que traz pra gente é uma culpa que a gente deve olhar para ela e falar assim, poxa, fiz merda. Se eu fiz merda, eu preciso reparar a merda, certo? Eu preciso olhar para isso e entender o que essa culpa tá me trazendo, ela tá me sendo um sinal. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos fazer uma ancoragem visual, que a gente chama aqui. Vamos imaginar, vai comigo, vai na fé. Vamos imaginar que você é o cesto de um balão e que o gás desse balão, o gás que gera o fogo, né, para gerar o ar quente desse balão, é a culpa. Se a gente abre esse gás, pô, eu me senti culpado, mas eu não quero olhar para isso. Eu não existe esse gás, não existe. Esse gás vai saindo, não importa se você quer que você vê ele ou não. Ele vai saindo, vai encher onde você está de gás. E o que isso faz? Com que qualquer faísca, qualquer coisa que aconteça, exploda. Então, qualquer desentendimento, qualquer emoção a mais, você não vai conseguir aguentar essa culpa, mas, sei lá, alguém olhando diferente para você. Às vezes a pessoa não fez nem nada, mas você vê a pessoa olhando daquele jeito, você fala assim, meu Deus, é porque eu tô culpada, sabe? É porque eu fiz isso. E aí você começa a ter uma reação muito maior, porque você falou assim, não quero ver essa culpa, não quero ver, não existe. E ela existe. Agora,
se a gente só deixa o gás lá e não faz com que ele seja um fogo controlado, a gente expande ele pra caramba também, deixa aquela culpa que vira aquele drama, sabe? De tipo, ai, tudo sou eu. Ai, coitada de mim. Ai, porque você viu o que aconteceu, eu fiz isso, mas foi por isso, foi por conta disso. Quando aquele negócio vira um drama também, você coloca fogo em tudo e não tá fazendo nada, certo? Então o negócio é deixar a chama no tamanho coerente em relação àquela reação, certo? E o que seria essa chama? Essa chama, ela significaria a nossa ação. Ou seja, não tem como você só sentir a culpa e você não olhar para ela e tomar uma ação em relação a isso. Porque a culpa está mostrando algo que a gente fez. Seja que a gente passou dos limites e gerou dano em alguém e precisa reparar esse dano, seja que as nossas expectativas estão desalinhadas e a gente precisa reavaliar essas expectativas e falar, pô, isso não é meu, isso estão tentando colocar em mim, mas eu não concordo. Então, toda culpa precisa de uma ação, certo? Só que a ação não é nada sem a responsabilização, sem a responsabilidade. Então, imagina aí que a gente tem o cesto, a gente tem o gás, o fogo está no tamanho certo. Só que cadê a lona desse balão? E a lona seria como se fosse essa responsabilidade, essa responsabilização. Não adianta nada eu enxergar tudo que eu fiz, enxergar o dano que eu causei a outra pessoa e falar assim, enxerguei. Tá, e aí? Você não vai pedir uma desculpa, você não vai chegar na pessoa e falar assim, poxa, me desculpa por ter feito isso, eu te gerei um dano, né? Como eu posso repará-lo? O que eu posso fazer? Não adianta só você usar a ação para ver, você precisa usar essa ação para reparar isso. Então, a culpa, ela traz para a gente um entendimento que deve vir com uma ação de um enxergar o que isso está querendo te trazer, reparar, só que além de reparar, você tem que aprender, né? Não adianta nada você ir lá e falar assim, ai, fiz isso, fiz aquilo, de novo, e tá tudo bem. Não, você precisa aprender para que você não repita isso, porque senão você tá sendo irresponsável e tá só gerando dano e pedindo desculpa e não tá tudo bem isso, certo? Então a culpa ela traz pra gente, a gente precisa passar por esse processo. Mais uma vez, entender e agir, reparar isso e aprender com o que a gente fez. Quando tudo isso acontece, o nosso balão ele voa. E quando o balão voa, a gente consegue enxergar a vida de um jeito muito diferente. A gente consegue ampliar a nossa perspectiva de vida, a gente consegue enxergar as coisas de uma distância maior. Aquilo que estava tão pequenininho, aquilo que estava tão perto, quando você enxerga de longe, você muda. Você entende o todo, certo? Então, essa é a nossa ancoragem visual. E para finalizar, a gente trouxe uma frase do Gabor Maté. O Gabor Maté, no livro do Mito do Normal, tá a página aí, página 395, ele traz um convite, porque ele fala que a gente precisa sempre convidar todos os nossos sentimentos para a mesa de jantar, para nossa mesa interna, né? Incluindo a culpa. E o que você pode dizer para tentar modificar esse raciocínio? Como que a gente pode convidar a culpa para a mesa? A gente pode falar para ela assim: sim, obrigado. Estou ouvindo o que você diz. E obrigado por se manifestar. Pode ficar, se quiser, mas vou deixar minha inteligência adulta julgar se estou de fato ferindo outro alguém ou simplesmente respeitando o meu autêntico eu. Quem manda aqui sou eu e não você. E isso daí, gente, já é um ótimo exemplo de como estabelecer um limite respeitoso. Então, a gente pode falar isso tanto para culpa, quando a gente estabelecer esses limites, e se sentir culpado, como de exemplo para entender como você fala para alguém algo, como você coloca para alguém o seu limite, sem desrespeitar essa pessoa, certo? Espero que vocês tenham gostado. No próximo estão as nossas referências. Qualquer coisa que vocês quiserem, tem alguns podcasts que a gente colocou aí também, pode dar uma olhada, e as nossas redes sociais, certo?
nosso canal do podcast, o meu canal, o canal da Marisa no Instagram. Lembrando que o podcast está no YouTube, está no Instagram. E é isso. Comenta aí pra gente se vocês gostaram, se não gostaram. Espero que vocês tenham gostado.